Agora, 12:12, vamos direto a Brasília com o prefeito de Inajá e presidente da Comissão de Desenvolvimento do Agreste Meridional, CODEAN. A má notícia vem de Brasília, né? Ultimamente as más notícias estão tudo vindo de Brasília. Mas essa aqui é uma notícia muito ruim para os gestores e para os municípios. É que o primeiro repasse de setembro do FPM tem queda de 38% em relação ao ano passado. Vamos ouvir o gestor. Boa tarde, prefeito Leonardo. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde, toda a população do Agreste Meridional, em especial aí a Garanhuns, onde está sediada a rádio, e ao Falando com o Agreste. Prefeito, o susto é grande, né? Cada vez que o senhor vai em Brasília aí, primeiro foi na marcha, aí depois vai em reunião, e quando volta, ou melhor, antes de voltar, daí mesmo o senhor já está vendo que o negócio está pesado, né? Vai ser acreditado hoje, quinta-feira, esse valor aí, com 38% a menos. Veja, a situação é preocupante. A gente vê a cada dia que passa a coisa se estreitando, ou seja, e quem está pagando o maior preço são os gestores e, consequentemente, a população de cada município. E eu venho aqui, através da rádio, fazer uma explanação, o momento em que estamos vivenciando. A gente já não aguenta mais ligar o jornal para ver tanta roubalheira, tanto desvio de verba pública, e isso quem está pagando a população de forma brusca, uma forma que a população não deveria pagar de forma nenhuma da forma que está pagando. E, consequentemente, a gente, enquanto prefeito, é quem está sendo a vitrine de cada município, ou seja, a oposição está pegando isso, vendo toda essa crise que está vivenciando o Brasil, tá certo? Uma crise econômica, uma crise política, uma crise que jamais foi vista de toda a história da democracia. E a gente recebe hoje a parcela a primeira parcela de setembro com 38% a menos do que o ano passado. Quando, na verdade, tudo o ano passado era mais barato. Ou seja, como é que a gente vai fechar a conta? A gente precisa, enquanto prefeito, eu enquanto presidente da CODEAN, associação que representa todos os municípios do Agreste, a gente precisa levar isso ao conhecimento da população. É preciso que a população se sensibilize para que não seja o prefeito o único culpado de toda essa história, quando, na verdade, o culpado de tudo isso é o governo federal, é a presidenta Dilma, que prometeu tudo que ela sabia que não poderia cumprir ao longo desse próximo mandato, e iludiu a população foi lá, deu mais um mandato a ela, quando, na verdade, tudo que ela prometeu durante o período eleitoral está acontecendo o inverso. Essa questão da crise econômica, a questão de todas as coisas aumentando, a energia, o combustível, principalmente a questão da cesta básica, enfim, tudo que a população necessita. A gente vê que o salário mínimo hoje já não dá mais para nada. A mãe de família que ela sai da sua casa hoje para ir fazer a sua feira, na próxima semana ela já não consegue fazer mais. Enfim, a inflação subindo demais, e com essa queda, os prefeitos hoje estão tudo com a mão na cabeça. Recebi várias ligações de prefeitos e prefeitas, tá certo? Quando tudo sem saber o que fazer, porque os fornecedores não vão receber. Muitos prefeitos já estão com várias secretarias, com vários funcionários atrasados, e isso só tende a crescer. Verdadeiramente a gente não sabe aonde isso vai parar. E preciso aqui, mais uma vez, dizer a toda a população que a gente, quando fala em defesa de si, sempre a gente deixa no ar que não, porque o prefeito está só defendendo, só está falando na crise, mas realmente a gente está falando o que realmente está acontecendo, que é a crise que, por parte do governo federal, que vem acabando com os municípios brasileiros. Prefeito, inclusive nós tivemos aí na semana passada informações aqui no programa de que diversas prefeituras estão tentando realizar cortes para adequar o seu município a essa realidade. Município aqui de Bom Conselho, o prefeito Danilo Godoy, município lá de do Paulista, o Júnior Matuto, e muitos municípios aí, se não me engano, Venturosa ou Pedra também, reduziram os salários do próprio prefeito, do vice-prefeito, de secretários para poder adequar. No estado aí, 1 bilhão em cortes também. No momento como esse, com tanto
corte e o governo ainda não sinalizou os cortes dentro do próprio governo. O que é que o senhor acha que pode acontecer? Inclusive, o seu partido, o PSDB, está encabeçando o movimento pró-impeachment. Hoje, quinta-feira, está sendo protocolado isso e além do PPS, PSC, DEM, Solidariedade, também devem divulgar um site para coleta de assinatura. O senhor acha que os prefeitos devem criar uma nova mobilização para que a gente possa, não a gente, né, mas para que os entes da federação, os municípios possam também realizar uma pressão maior? Veja, eu inclusive acabei de sair, agora nesse momento eu estou aqui no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, inclusive eu estou vindo lá do lançamento do pró-impeachment da presidenta Dilma, onde ganhou força, e tenho certeza que isso não é o que eu torço, mas infelizmente é o que o Brasil necessita ter nesse momento, porque do jeito que está não pode continuar, tá certo? E a gente acaba de vir de lá. Voltando a essa questão dos prefeitos, quando você fala que muitos já cortaram, veja, eu conheço de perto vários prefeitos, tá certo? Inclusive estou mandando para a próxima semana, sou mais um deles, que vou fazer essa redução. Mesmo com essa redução, nós não vamos nos enquadrar na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando na verdade todos os prefeitos, a maioria deles, vai ter suas contas rejeitadas pela questão, pelo Tribunal de Contas, tá certo? Que é o órgão fiscalizador da gente, que vai reprovar nossas contas, que vai, aliás, vai rejeitar nossas contas pelo índice pessoal, quando na verdade não houve nenhum desvio, tá certo? O que houve foi a questão do emprego que estava lá, e com a queda da receita, consequentemente, a gente será enquadrado na LRS, na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente sabe que a população quer ter seu emprego, quer ter sua estabilidade. Eu não sinto, para mim não é a coisa mais prazerosa do que você poder estender a mão àquela pessoa que mais necessita, mas quando a gente pode, e na verdade a gente vê hoje só o contrário, a gente só vê a questão dos cortes e mais cortes, e isso vai chegar na população, porque a gente vai ter que tomar essa decisão. Porque ou a gente corta o emprego, ou a gente não consegue pagar, e todo mundo só trabalha porque precisa receber, tá certo? Todo mundo necessita do seu salário. Então a situação é difícil. Quando você fala que os municípios já cortaram, o Estado já cortou e o governo federal não, por isso que a coisa está errada, porque a coisa está vindo de baixo para cima, ela tem que vir de cima para baixo. Ou seja, essa iniciativa teria que ser tomada pelo governo federal, consequentemente, o governo do Estado, como o governador Paulo Câmara já tomou, e consequentemente os municípios. Aí o que é que está acontecendo? Os municípios aderiram a isso, o governo do Estado também, e a presidenta da República permanece com a quantidade de ministérios, com a quantidade de cargos comissionados, e com isso só prejudicando toda a população brasileira. Prefeito, para a gente finalizar, sei da sua correria aí em Brasília, qual a atitude que o senhor, como presidente da Comissão de Desenvolvimento do Agreste Meridional CODEAN, deve ter na sua volta de Brasília, junto aos prefeitos? Alguma reunião programada, algum movimento programado aqui para essa região, para que se acorde de fato a população e mostre-se as responsabilidades da União ou a falta dessa responsabilidade perante os municípios? Veja, nós estamos com uma reunião marcada para todos os prefeitos, cara, aqui já enviamos a todos os prefeitos o convite para na próxima, na próxima terça-feira às 9h30, dia 15 de setembro, lá na CODEAN, nós vamos nos reunir com todos os prefeitos, tá certo? Com vice-prefeitos, vereadores, toda a sociedade civil, enfim, todas as autoridades, para que a gente possa discutir qual é a medida que a gente vai tomar. A gente esteve reunido semana passada com o presidente Patriota, o presidente da AMUP, e em outubro, na última semana, nós vamos fazer uma paralisação nacional, tá certo? Todos os estados da federação irá fazer uma paralisação nacional. Mas para isso nós precisamos nos reunirmos, cada um através do seu consórcio, nós vamos se reunir e tomar uma decisão conjunta com todos os gestores, com todos os prefeitos e prefeitas, para ver qual é a solução que a gente vai percorrer. Mas a tarefa não é fácil. A população, nesse momento, a gente, enquanto prefeito, enquanto presidente, enquanto cidadão que sou, gostaria muito e quero aqui pedir todo o apoio da população nesse momento, porque a gente está vivenciando um problema muito difícil. Estive ontem com o prefeito Isaías, vimos ontem a Brasília no mesmo voo, e a gente conversando,
Não só os municípios pequenos que estão sofrendo. Às vezes você vê cidade que tem, você vê uma cidade como Garanhuns, que tem receita própria, mas está sofrendo. Ele recebeu ontem a cota do FPM dele, como nós recebemos, enfim. Até onde isso vai chegar? Acho que isso já chegou o tempo, acho que a presidenta Dilma, nesse momento, ela deveria fazer uma coisa que cabe a ela e que é um direito dela, nesse momento, que seria a renúncia. Quando, na verdade, eu acho que isso não acontece porque esse pessoal são preparados para esses desafios que tem aí resposta à população nenhuma. Vê aí só os desmandos a cada dia, essa questão da Lava Jato, enfim, tudo isso que se atormenta toda a população brasileira. Perfeito. Prefeito, eu acho que com essa decisão aí do governo federal de queda no FPM, em breve vai ter prefeito do interior que não vai poder nem ir a Brasília mais, cortando verba, ou vai chegar em Brasília e não vai poder voltar mais. A perreira tá grande. O prefeito aqui, o prefeito Gustavo Caribé, ele hoje, eu vi aqui, nós temos um grupo, ele postou que quando descontou o INSS, descontou o consignado que ele paga ao Banco do Brasil, que é aquele empréstimo que o servidor faz, ele ficou com um saldo negativo de R$24 mil. Ou seja, ele não tem um tostão. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pagar os aluguéis dos prédios que a gente tem alugados para prestar serviço à população? Como é que a gente vai manter a limpeza pública, a ambulância fazendo as emergências, a saúde rodando, o básico? A gente não está conseguindo fazer o básico andar. Porque quando a gente encontra um fato isolado, fica tudo mais fácil. A gente hoje vê uma questão generalizada. Ou seja, do jeito que está, não pode continuar. É verdade. Bom, prefeito Leonardo Martins, eu queria agradecer por sua participação aí direto de Brasília no programa Falando com a Agreste. Quando o senhor voltar, a gente vai ter a oportunidade de conversar e detalhar essas ações aí, para que o senhor possa aqui no estúdio, inclusive da Marano, falar sobre a situação nos demais municípios que são acompanhados aí pela CODEAN. Vamos sim, vamos, eu quero aqui mais uma vez convidar mais uma vez todos os prefeitos para no dia 15, terça-feira próxima, às 9h30 na CODEAN, e aí a gente pode marcar de lá, eu sair direto aí para o estúdio da Marana, onde a gente concede mais uma entrevista a todos que ouvem esse brilhante programa seu, Falando com a Agreste, de grande audiência, e toda a população, não só de Garanhuns, mas de todo o Agreste Meridional. Grato. Ouvimos, portanto, o prefeito Leonardo Martins, é o prefeito da cidade de Inajá, e é também, durante esse biênio, o presidente da Comissão de Desenvolvimento do Agreste Meridional, falando dessa queda fenomenal, mais uma queda no repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 38% de queda. Só para explicar para o ouvinte que não estiver muito sintonizado do que é o FPM, esse fundo é um fundo pelo qual o governo federal repassa valores para que os municípios possam usar em saúde, educação, em obras, enfim. E esses valores aí são complementados pelas verbas próprias quando o município tem, né? Então, boa parte dos municípios não tem essas verbas e dependem exclusivamente do FPM. Com essa queda fica difícil complementar a obra, pagar funcionário, enfim, criar e manter aí a estrutura da máquina municipal. E aí, às vezes, a população não entende e cobra somente o gestor. Mas é uma rede. Existem os entes federados, a União, o Estado e o município. O município de todos esses é o que tem mais atribuições. O município trabalha diretamente com o cidadão. É igual o vereador, é o elo de ligação do povo com o gestor. Então, nós temos aí um problema cada dia pior. O Brasil agora avaliado como um mal pagador. E a gente fica pensando aqui, onde estaremos? E também tem uma resposta, poderemos até em breve estar num bom lugar, mas as futuras gerações, onde estarão? Infelizmente, esse é o Brasil que não queremos, mas vamos torcer para que possamos sair dessa crise, mas que o governo federal contribua com a parte dele, realizando os cortes necessários, sendo rígido com os municípios como mas ao mesmo tempo dando condições de que os municípios consigam prosperar.